Olá a todos, eu sou o Acílio e hoje venho falar sobre o AvaFisc. O AvaFisc é um módulo de gravação de áudio que permite a gravação fiscal exigida pelas entidades reguladoras e faz parte integrante da suite de software Ava Player. É um gravador veterano e com provas dadas da sua qualidade, além de ser altamente confiável, disponibiliza mecanismos de alerta para situações de anomalia, o que o tornam bastante seguro e eficiente. O AvaFisc está disponível para download no nosso site avaplayer.com, na secção de Downloads, nesta área aqui que diz AvaFisc Módulo de Gravação Fiscal /Censura, temos a possibilidade de fazer o download do AvaFisc, aceder ao manual online ou até baixar ou descarregar o manual em PDF. Aqui uma recomendação: certifique-se que o download do AvaFisc é feito exclusivamente no nosso site www.avaplayer.com. Apenas desta forma existe a garantia que se está a obter uma cópia segura e não modificada do AvaFisc. Ao tentar fazer o download do AvaFisc, somos redirecionados para esta página sobre as condições de utilização do AvaFisc. Como podemos ler aqui, está disponível para utilização livre e sem custos, mas existem algumas diretrizes a serem seguidas. Facilmente percebemos que são 10 diretrizes. Eu não vou estar aqui a ler uma a uma, pois acho que não faz sentido no contexto deste vídeo. De qualquer forma, eu recomendo que, com calma, leiam atentamente todas as diretrizes que aqui estão. Eu gostaria só de salientar que utilizadores da versão paga do AvaPlayer têm acesso a suporte técnico oficial para o AvaFisc, mas para utilizadores que não possuem a versão paga do AvaPlayer não existe suporte oficial, apenas suporte comunitário disponível. Caso concordem com todas as condições de utilização do AvaFisc, podem utilizar aqui este botão que diz Download do AvaFisc, neste caso a versão 6.0.0, para descarregar ou baixar o instalador do AvaFisc para o vosso computador. Portanto, ao utilizar o AvaFisc, concorda em cumprir estas condições de utilização. Antes de avançar para a instalação do AvaFisc, gostaria de falar sobre os requisitos do AvaFisc. O instalador e o AvaFisc funcionam em ambiente Windows da Microsoft. A versão 6.0.0 do AvaFisc funciona desde o antigo XP até ao Windows 11, que no momento da edição deste manual e deste vídeo é o sistema operativo mais recente da Microsoft. Outros sistemas operativos não são suportados. Em relação ao Windows, recomenda-se Windows 32 bits para computadores até 3 GB de RAM. Recomenda-se Windows 64 bits para computadores com mais de 3 GB de RAM. No que diz respeito à memória RAM, para computadores com sistema inferior ao Windows 8, colocar 3 GB de RAM no mínimo. Para computadores com sistema Windows 8 ou superior, colocar 4 GB de RAM no mínimo, se possível 8 GB. No que diz respeito à placa de som, recomenda-se uma placa de som com uma boa relação sinal-ruído e com dispositivos que apareçam quer nos dispositivos de reprodução, quer nos dispositivos de gravação na versão do Windows que estiver instalada. A placa de som pode ser USB, não há problema nenhum. No que diz respeito a espaço em disco, a pasta de destino para a gravação fiscal pode estar no local de rede. Nesta situação, 1 GB para o AvaFisc é suficiente para ele trabalhar bem. Caso a escolha seja gravar para um disco ligado ao computador, o tamanho deve ser escolhido em função da duração da pasta e do formato escolhido. Existem vários cenários possíveis, ficam aqui dois como exemplo. Um mês de gravação com ficheiros MP3 a 128 kbps ocupa cerca de 50 GB por mês, o que significa que se quisermos 2 meses vamos precisar de 100 GB, se quisermos 4 meses vamos precisar de um disco com capacidade de 200 GB e por aí fora. Um mês de gravação a 16 bits 44/100 estéreo em formato Wave ocupa cerca de 472 GB por mês. Aqui fica ao critério de cada um a escolha do espaço em disco e do formato que pretendem utilizar. No que diz respeito ao processador,
Atualmente o AvaFisk está a funcionar em rádios onde o computador tem processador dual-core. Apesar de funcionar, recomenda-se processadores com maior poder de processamento. No entanto, caso não seja possível, pode ser utilizado processadores com dual-core, ou seja, máquinas bastante antigas. Neste momento já sabemos quais os requisitos mínimos para o AvaFisk funcionar e, tendo aceite as condições de utilização do AvaFisk, também já fizemos o download e temos com certeza o instalador no nosso computador. Para instalar então o AvaFisk no nosso computador, vamos abrir o instalador. Vai aparecer esta janela a informar que o AvaFisk vai ser instalado e pergunta se pretendemos continuar. Vamos responder que sim. Aqui é apenas um ecrã de boas-vindas, vamos avançar no seguinte. Aqui temos as condições de utilização do AvaFisk, que são exatamente as mesmas que vimos anteriormente no site. Aqui temos que concordar com os termos da licença. Vamos avançar no seguinte. Aqui temos a possibilidade de escolher qual a pasta de destino onde queremos instalar o AvaFisk. Eu recomendo para já deixar a pasta proposta, que é na unidade C, na pasta AvaFisk. De qualquer forma, se quiserem mudar, podem vir aqui e mudar. Eu vou avançar no seguinte. Aqui temos um resumo das opções que escolhemos previamente. Vou avançar no seguinte. Agora temos um progresso de instalação. No final temos esta janela a informar do sucesso da instalação. Fazemos terminar. E neste momento o AvaFisk já está instalado no nosso computador. Após a instalação do AvaFisk, o executável que permite abrir o AvaFisk encontra-se dentro da pasta de instalação e tem este nome de avafisk.exe. O instalador também cria automaticamente este atalho para o AvaFisk no ambiente de trabalho, que pode ser utilizado, e para isso basta abrir ou dar duplo clique. Depois de abrir o AvaFisk, ele inicia logo a gravar e esta é a aparência gráfica que ele tem. Na parte superior esquerda é possível ver a versão do AvaFisk, neste exemplo a versão 6.00. Aqui no canto superior direito temos o botão de minimizar do AvaFisk. Quando ele é utilizado, o AvaFisk deixa de estar visível, mas continua a trabalhar. Aqui na barra de notificações temos o ícone do AvaFisk e basta clicar com o botão esquerdo ou o botão direito do rato para trazer de volta a janela do AvaFisk. Aqui neste sítio temos um medidor de níveis de volume, também conhecido por VU-meter, que mostra a intensidade do volume presente no dispositivo de gravação. O AvaFisk não controla os níveis de volume, apenas os visualiza. Caso se pretenda subir ou descer os níveis de volume, deve ser realizado utilizando o sistema operativo nos dispositivos de gravação. Por exemplo, podemos vir aqui nos sons, dispositivos de gravação, e aqui com o botão direito, nas propriedades, nos níveis, podemos subir ou descer os níveis de gravação. Aqui em cima temos 4 botões. O primeiro botão permite aceder às configurações do AvaFisk. O segundo botão, com este aspecto de um monitor, permite abrir o explorador do Windows na pasta onde estão as gravações a ser realizadas. Por exemplo, se eu utilizar o botão, ele vai abrir aqui na pasta onde estão a ser feitas as gravações da rádio e neste caso tem as pastas que por sua vez depois há de ter ficheiros lá dentro. Este aqui é o botão de mute e de unmute. O que é que ele faz? Permite ouvir no dispositivo de reprodução o áudio que está presente no dispositivo de gravação. Padrão de jogo muito menos frequente. Quando o botão está com o ícone que tem o sentido proibido, não passa nenhum áudio do dispositivo de gravação para o dispositivo de reprodução. Quando o botão está sem o ícone do sentido proibido, passa o áudio do dispositivo de gravação para o dispositivo de reprodução e consegue-se desta forma ter uma monitoria em tempo real do áudio que está a ser gravado. Aqui temos este botão de stop e quando ele é utilizado troca automaticamente para o botão de REC e faz aparecer o botão de sair do AvaFisk aqui deste lado. Isto significa que apenas é possível sair do AvaFisk se a aquisição de áudio estiver parada. Acaba por ser uma proteção para não se encerrar o AvaFisk acidentalmente. Quando este botão de REC está visível,
Podemos então sair do AvaFisc e não está a ser feita nenhuma aquisição de áudio. Para iniciar novamente a aquisição de áudio, carrega-se no botão de REC, aparece de novo o VU Meter e desaparece o botão de sair. Ainda em relação ao botão de sair, se ele for utilizado, ele vai perguntar: tem a certeza que pretende sair do AvaFisc? E só na situação em que se responde sim é que efetivamente ele vai fechar o AvaFisc. Aqui neste sítio temos o nome da rádio e este nome é configurável pelo utilizador nas configurações do AvaFisc. Por baixo do nome da rádio temos a informação da hora atual, dia da semana e a data. Aqui neste sítio temos duas caixas de verificação, uma que diz qualidade, outra que diz arquivo. A qualidade informa se estão a ser gravados ficheiros com qualidade, o arquivo informa se estão a ser gravados ficheiros com qualidade de arquivo. Quando a qualidade está marcada, fica com a cor verde, caso estivesse desmarcada, ficaria com a cor vermelha, e no caso do arquivo, se estivesse marcada, ficaria com a cor verde. Neste caso, como não está marcada, temos a cor vermelha, o que significa que neste momento estamos a gravar ficheiros de qualidade, mas não estamos a gravar os ficheiros de arquivo. Aqui temos uma barra de progresso. O progresso permite ter uma visualização do progresso na gravação. No exemplo que se segue, significa que estamos a gravar ficheiros de 20 minutos, pois já temos 2 minutos e 40 gravados e ainda faltam 17 minutos e 16. Estes dois valores somados dão 20 minutos. A duração do ficheiro também é configurável nas configurações do AvaConfig e vai de 1 minuto até 1 hora. Aqui neste sítio podemos ver o nome do prefixo para os ficheiros que estão a ser gravados. O prefixo é o texto que é colocado no início do nome dos ficheiros gravados. É configurável pelo utilizador, pode ser igual ao nome da rádio, mas também pode ser diferente. Neste exemplo, o prefixo é RE, que é a abreviatura de rádio exemplo, e eu fiz questão de ser diferente para mostrar que pode ser diferente. Eu vou aqui rapidamente abrir a pasta de gravação, vou entrar aqui no dia 24/9 e, como podemos ver, todos os ficheiros gravados têm o prefixo RE. Este prefixo não é obrigatório e só é preenchido caso queiram. Eu recomendo vivamente que ele seja utilizado. Aqui neste sítio podemos ver o logótipo do AvaPlayer, não é configurável e identifica a marca AvaPlayer. Aqui neste sítio podemos colocar o logótipo da rádio. O logótipo da rádio é configurável pelo utilizador, mas quando o utilizador não o faz, aparece este logótipo do AvaFisc azul. Para terminar, temos aqui em baixo esta informação e esta informação. Aqui do lado esquerdo temos a informação sobre a fonte de áudio que está a ser utilizada para a aquisição de áudio, resolução em bits, frequência da amostragem e se está a gravar em estéreo ou em mono. Aqui do lado direito temos a informação se este AvaFisc está ou não a funcionar como servidor de áudio. O AvaFisc permite o envio de áudio sobre IP em tempo real e sem compressão, de um estúdio para o outro, sem utilização de cabos, e aqui neste sítio é onde podemos visualizar se o servidor de áudio está ligado ou desligado. Quando está desligado fica com uma cor vermelha e com a informação de servidor de áudio desligado, e quando está ligado fica com a cor verde e informa em que porta está a servir. Por defeito o AvaFisc fornece o serviço na porta 3048, mas esta porta também é configurável. Feita esta apresentação ao interface gráfico do AvaFisc, vamos então às configurações. As configurações são compostas por vários separadores, um botão de gravar e um botão de fechar. Cada separador permite configurar a informação contextualizada por separador. O botão de gravar grava a informação configurada em todos os separadores e antes de gravar ainda coloca esta questão ao utilizador se ele pretende gravar as configurações. O botão de fechar fecha a janela de configurações. Aqui uma pequena nota: caso tenham sido feitas alterações nos separadores, eventuais alterações são perdidas ao utilizar o botão de fechar sem antes se ter utilizado o botão de gravar. Em relação aos separadores, vou começar pelo separador de identificação. Como podemos ver, temos aqui o nome da rádio, que é um campo de texto livre que nos permite escrever livremente o que nos apetecer.
O nome que ficar aqui depois será o texto que aparece aqui no interface gráfico do AvaFisc. Neste botão podemos carregar o logótipo. Para isso, basta escolher uma imagem que existe já no nosso disco e aqui está ele. Eu vou fechar, aliás, primeiro vou gravar, a seguir vou fechar e como podemos ver, aqui está ele. Voltando aqui, se quisermos eliminar o logótipo, basta utilizar este botão. Em relação ao logótipo, apenas dizer que ele tem que estar no formato PNG e tem de ter uma altura máxima de 100 pixels. Avançando para o separador de fonte, aqui é onde podemos escolher a nossa fonte de áudio e a respectiva qualidade. A fonte de áudio pode ser uma entrada de linha, mas também pode ser o codec AVA Player. O codec AVA Player permite receber áudio sobre IP com origem num AvaFisc que esteja noutro estúdio. No caso do codec AVA Player, ou seja, quando se pretende receber áudio de outro estúdio por rede e sem utilização de cabos de áudio, deve ser identificado o AvaFisc que está a fazer de servidor de áudio. Para isso é necessário o IP ou o nome do computador e a porta que foi configurada nesse AvaFisc servidor. Por exemplo, podemos imaginar que esse computador que tem o AvaFisc a enviar o áudio para a rede se chama AvaFisc Servidor. É um nome como outro qualquer, não tem que ser este. Em alternativa ao nome também se pode utilizar um IP como por exemplo 192.168.1.10. Aqui é indiferente, o AvaFisc tanto reconhece o IP como reconhece o nome do computador na rede. No caso de se estar a escolher uma entrada de linha, ainda é necessário escolher a qualidade pretendida para a aquisição. Por defeito é 16 bits, 4400 estéreo, mas pode-se escolher outra qualidade. Avançando agora para o separador de reprodução, aqui é onde podemos escolher o dispositivo de reprodução para poder escutar em tempo real o que está a ser gravado. Pode ser utilizado, por exemplo, para fazer a monitoria da gravação da rádio. Este dispositivo também é utilizado para fazer soar alertas sonoros quando é detectado silêncio ou excesso de áudio na fonte de áudio. É por isso conveniente que ele seja bem escolhido e bem configurado. Avançando agora para o separador de gravação, aqui é onde podemos configurar vários aspectos relacionados com os ficheiros de gravação. Tendo em conta que o AvaFisc pode ser utilizado apenas para transmissão de áudio sobre IP, então existe a possibilidade de o configurar para não gravar nenhum ficheiro em disco. Para isso, deve-se escolher aqui onde diz gravação principal, não, e onde diz gravação para arquivo também, não. Uma utilização típica do gravador fiscal, que nem é a transmissão de áudio sobre IP, é a captura de um microfone que está em mono e transforma a sua saída em estéreo. Em relação a esta opção gravar principal, se for escolhida a opção sim, estamos a dizer ao AvaFisc para ele criar ficheiros no disco com qualidade. Em relação à pasta de arquivo, se for escolhida a opção sim, então estamos a dizer ao AvaFisc para gravar ficheiros de arquivo. A gravação para arquivo é uma gravação que permite ficheiros de muito baixa qualidade, ocupa um pouco espaço em disco e tem por objetivo criar um arquivo de áudio da rádio sem qualidade para muitos anos. Se não existir interesse em gravar este tipo de ficheiros, basta deixar a opção não marcada aqui na gravação para arquivo. Caso se pretenda gravar o arquivo, escolhemos a opção sim. Aqui podemos escolher entre duas opções de qualidade e aqui vamos dar a pasta de destino onde queremos que os nossos ficheiros de arquivo fiquem guardados. Pode ser uma pasta na rede, pode ser uma pasta num servidor, pode ser uma pasta local aqui no computador onde está instalado o AvaFisc. Voltando aqui acima, temos esta opção que diz forçar início da gravação no minuto e nós aqui podemos escolher o minuto que queremos. O que é que isto significa? Com esta opção, estamos a informar o AvaFisc do minuto após a hora certa que deve ser forçado o início da gravação de ficheiros. Por exemplo, se for deixado o minuto 0, estamos a informar que, na hora certa, deve sempre iniciar um novo ficheiro. Imaginando que estamos a gravar ficheiros com duração de 20 minutos cada um, vamos ter 3 ficheiros por hora a começar respectivamente no minuto 0, no minuto 20 e no minuto 40. Em relação à duração dos ficheiros em minutos, o AvaFisc permite
criar ficheiros desde 1 até 60 minutos. Por defeito vem configurado com 20 minutos, ou seja, 3 ficheiros por hora, 72 ficheiros por dia. Se for configurado com 60 minutos, vamos ter um ficheiro por hora, 24 ficheiros por dia. Se for configurado com 1 minuto, vamos ter 60 ficheiros por hora, 1440 ficheiros por dia. A seguir, temos a duração do repositório. A duração do repositório permite configurar a duração da pasta de gravação principal. Esta configuração não afeta a pasta de arquivo que não tem limite de tempo. É possível configurar no mínimo 1 dia e no máximo 12 meses. A grande vantagem de ter uma configuração destas é que a gestão da duração da pasta de gravação principal é feita automaticamente pelo AvaFisk, ou seja, não há necessidade de intervenção humana para eliminar ficheiros mais antigos. Aqui neste sítio é onde podemos configurar o prefixo dos ficheiros. O prefixo permite adicionar a todos os ficheiros o texto configurado nesta caixa de texto. Neste exemplo, todos os ficheiros vão ter RE como prefixo. Por exemplo, se formos aqui nas gravações, podemos ver que todos os ficheiros começam por RE, que é o prefixo que nós escolhemos ali naquela caixa de texto. Na realidade, o prefixo é apenas um pormenor, mas permite facilmente identificar a rádio a que os ficheiros dizem respeito só olhando para os ficheiros. Caso o texto seja deixado em branco, o ficheiro não tem prefixo e apenas contém a data e a hora de início. A seguir temos a pasta de gravação, que permite configurar o destino dos ficheiros. Pode ser uma pasta num disco local, como por exemplo no D:/gravação da rádio. Temos aqui este botão que permite também fazer a pesquisa e chegar até à pasta. Além de ser uma pasta local, também pode ser uma pasta de rede. Vamos imaginar, por exemplo, que teríamos um computador chamado servidor/gravação da rádio, ou censura, ou outro nome que esteja partilhado em rede. Finalmente, aqui em cima do lado direito temos o tipo de ficheiros. O AvaFisk suporta o formato MP3, OGG e WAV. É possível pedir ao AvaFisk para gravar mais do que um formato em simultâneo, mas pode ser apenas um. No caso do MP3, é possível definir a qualidade de gravação em kbits, a qualidade máxima 320, a qualidade mínima 8 kbits, vou deixar a 128, que é uma qualidade intermédia. No caso do OGG, também é possível definir a qualidade, em que a qualidade máxima é 10 e a qualidade mínima é -1. Vamos então agora para o separador servidor. Neste separador é onde podemos configurar o AvaFisk para distribuição de áudio sobre IP sem qualquer compressão e em tempo real. Para isso, basta escolher esta opção aqui que diz ativar servidor, colocamos assim e escolhemos a porta para o fornecimento do serviço. Esta porta, quando depois estivermos a configurar um AvaFisk cliente noutro PC, é a porta que deve ser colocada no codec AvaPlayer, como já vimos anteriormente no separador de fonte. Um servidor aceita mais do que um estúdio a receber áudio ao mesmo tempo. Os módulos capazes de receber áudio são o AvaFisk e o AvaREM, que é o remoto do AVMI. O AvaREM é o controle remoto do módulo de emissão do AvaPlayer. Com o AvaREM é possível acompanhar, escutar a emissão em tempo real e dar comandos básicos ao módulo de emissão num estúdio remoto. O AvaREM consegue receber o áudio por IP fornecido por um AvaFisk servidor. Este módulo sai fora do âmbito deste vídeo. O meu objetivo aqui é apenas falar da sua existência e, no fundo, transmitir que existe outro módulo capaz de receber áudio sobre IP que é fornecido pelo AvaFisk. Vou então agora avançar para o separador alertas. Aqui é o sítio onde nós vamos definir os alertas para possíveis anomalias. Podemos configurar se queremos ouvir um alarme sonoro sempre que acontecer uma anomalia. O alarme sonoro está aqui neste ficheiro alarme.wave. Se vocês quiserem podem substituir. Já agora o que vem por defeito tem este som. O que significa que se o dispositivo de reprodução estiver configurado e o alarme sonoro estiver ativo,
Então, sempre que acontecer uma anomalia, vocês vão ouvir nas colunas este alarme. Em relação ao silêncio, 0 a 10%, quando o valor é atingido durante um período igual ou superior ao intervalo de tempo máximo de silêncio, é disputado um alerta, que pode ser sonoro ou um e-mail. O tempo máximo de silêncio é uma configuração que permite valores entre 1 e 5 minutos e determina o tempo máximo permitido para a existência de silêncio ou excesso de áudio até ser disparado um alerta, que pode ser sonoro ou um e-mail. Aqui em cima temos esta opção enviar e-mail estou vivo uma vez por dia. Esta configuração, caso seja escolhida, vai enviar todos os dias à mesma hora um e-mail a dizer que o AvaFisc está a funcionar. A ausência do e-mail diário pode ser detectada e significa que algo está errado com o AvaFisc. Pode, por exemplo, estar desligado ou não haver internet. A opção enviar e-mails com anomalias é a configuração que define que, em caso de existência de uma anomalia, como por exemplo silêncio, despoleta o envio de um e-mail a informar da situação. Caso a anomalia se resolva, será enviado um e-mail a dizer que a situação está normalizada. Aqui nesta área temos caixas de texto e será possível definir até 10 e-mails que vão receber os alertas deste AvaFisc. Do lado esquerdo é onde colocamos o e-mail. Vou criar um e-mail fictício que não existe, só para exemplificar, e aqui seria, por exemplo, o Acílio. Também pode ser uma lista de pessoas, por exemplo, técnicos, e aqui em vez de ser uma só pessoa, seriam os técnicos que trabalham, neste caso, no AvaPlayer. Depois de estarem os e-mails configurados, é possível fazer aqui enviar e-mail teste. O envio do e-mail teste permite rapidamente testar se o envio do e-mail está a funcionar para as contas configuradas. Finalmente, no separador acerca, temos as condições de utilização do AvaFisc. Aqui, caso queiram, podem ler atentamente. Estas condições são exatamente as mesmas que estão no nosso site, que já vimos previamente neste vídeo. Aqui faço novamente uma pequena chamada de atenção. Se já tem o AvaFisc instalado no computador e não concorda com os termos de utilização, então tem de o desinstalar. No que diz respeito às configurações do AvaFisc, já varremos todos os separadores e creio não haver muito mais a falar sobre este assunto. Quando o AvaFisc é utilizado para gravar 24 horas por dia e 7 dias por semana, é importante colocar o AvaFisc a abrir automaticamente no iniciar do Windows. Isto porque pode haver uma falha energética ou o computador ser reiniciado e será interessante que quando o Windows inicia, o AvaFisc arranque automaticamente. Para colocar o AvaFisc a iniciar com o Windows, deve colocar-se o atalho para o avafisc.exe na pasta de arranque do Windows. Para isso, com o botão direito do rato sobre o avafisc.exe, dentro da pasta onde ele foi instalado, deve-se fazer copiar. A seguir, deve-se abrir a pasta de arranque do Windows e fazer colar atalho. Desde o Windows 10, que se tornou muito difícil abrir a pasta de arranque. Existem várias formas de o fazer, mas a que recomendamos é a seguinte. Vir aqui na barra de pesquisas do Windows e escrever executar. Depois, nesta janela, escrever shell startup. Carregar no botão OK e desta forma vamos ter a janela de arranque do Windows aberta. Como já fizemos copiar previamente, agora basta fazer colar atalho. Se quisermos, até podemos dar aqui um nome mais agradável ao AvaFisc e agora temos o nosso AvaFisc dentro da pasta de arranque, o que significa que sempre que o Windows iniciar, o AvaFisc também vai iniciar automaticamente com ele. Outra questão que pode surgir em relação ao AvaFisc é como gravar mais do que uma rádio ao mesmo tempo. Por enquanto, o AvaFisc permite apenas gravar uma rádio, está nos planos de evolução a possibilidade de várias fontes de áudio em simultâneo, mas para já, caso queira gravar mais do que uma rádio, podem ser instalados mais do que um AvaFisc no computador, utilizando para isso o instalador. Na janela de escolha de pasta destino, deve-se escolher uma pasta diferente para outro AvaFisc
e como resultado podemos ter, por exemplo, aqui estes 4 avafiscos. Cada uma destas pastas contém um executável avafisc.exe para execução do módulo de gravação respectivo de cada rádio. Por exemplo, se entrar aqui no avafisc 4, fazer copiar e aqui colar atalho e agora dar o nome que quisermos, por exemplo, avafisc rádio 2. Em relação a estas pastas do avafisc, o nome das pastas escolhidas para a instalação é um nome livre e não tem qualquer restrição. Recomenda-se a seguir a criação de atalhos no ambiente de trabalho para a gravação de cada uma das rádios. Na prática, o que acontece é que cada um destes atalhos vai iniciar um avafisc diferente e completamente independente dos outros. Na pasta de arranque do Windows, pode ser colocado um atalho para cada um dos gravadores que se pretendem ao iniciar o Windows. E desta forma, podemos ter, por exemplo, 4 avafiscs a iniciar automaticamente quando o Windows inicia. Para finalizar este vídeo, que já vai longo, vou falar sobre a desinstalação do avafisc. Isso pode ser feito pelo processo normal de desinstalação do Windows. Aqui, remover ou adicionar programas. Vai abrir aqui esta janela de aplicações instaladas. Podemos fazer o filtro por avafisc e aqui está ele. Aqui basta chamar o desinstalar e temos a informação que será completamente removido o avafisc do computador. Tenho a certeza que pretende continuar. Se dissermos que sim, o avafisc será completamente removido do computador. Em alternativa, pode-se entrar na pasta de instalação do avafisc e existe aqui este uninstall.exe. Basta abrir e temos a mesma janela que informa que será completamente removido o avafisc deste computador. Tenho a certeza que pretende continuar. Para já vou dizer que não me interessa desinstalar. Aqui uma pequena nota, mas importante: quando existem várias instalações do avafisc, a forma correta para desinstalar o avafisc será entrar na pasta de instalação e chamar o respectivo uninstall.exe. A todos os que assistiram a este vídeo até ao fim, o meu muito obrigado. Esperamos que o avafisc seja uma mais-valia. Um grande abraço a todos. Até um próximo vídeo.